Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje eu tô aqui para trazer algumas dicas para vocês. Bom, o vídeo de hoje é sobre como estudar história para os vestibulares, porque estudar história para o vestibular não é igual estudar biologia ou estudar matemática. Então eu vim aqui passar algumas dicas chave para vocês conseguirem estudar da maneira correta e ir bem nos principais vestibulares do país. Bom, a primeira dica é estudar a história como um processo, não como um fato isolado. Por exemplo, não adianta você estudar o segundo reinado se você acha que ele é separado do período regencial ou do primeiro reinado, certo? Isso não dá certo, porque você não guarda o processo histórico, o processo que levou à formação desse fato histórico. Por exemplo, eu vou estudar a Revolução Francesa. E aí eu acho que estudar a Revolução Francesa é só estudar aquele ano, 1789. E não é assim. Para estudar a Revolução Francesa, você tem que levar em conta que é um processo iniciado muitos anos antes, até alguns séculos antes. Então você estuda como um processo. Eu tento fazer isso aqui nos nossos vídeos, certo? Para vocês terem essa noção de que a história não tem começo, não tem fim, não tem, por exemplo, hoje acabou a Idade Média, amanhã é uma coisa totalmente diferente. Isso não existe, tá? Então você tem que ter em conta que é uma linha do tempo, que as coisas vão acontecendo e elas têm ligação uma com a outra. Se você consegue fazer isso, você consegue achar algumas ligações entre os fatos históricos que vão te ajudar a responder as questões nos vestibulares. Bom, a segunda dica é guardar algumas datas-chave. O que são algumas datas-chave? Por exemplo, datas muito importantes que servem para você responder muitas questões dos vestibulares. Porque é lógico que você não vai decorar todas as datas que eu te passar aqui ou todas as datas que o seu professor te passou. Mas algumas você tem que guardar, as principais você tem que saber. Por exemplo, 1492 é o início das grandes navegações, mas também é o fim da Idade Média, certo? Pode ser o fim da Idade Média, alguns historiadores consideram assim. Então eu preciso saber essa data, porque ela é importante tanto para a história geral, tanto para a história do Brasil. Uma dica é, se você não é bom com decorar data, você decora uma data por século. Então, por exemplo, o século XIX, eu sei 1848, que é a Primavera dos Povos. Se eu sei 1848, vamos supor, uma questão lá, ela tá em 1860. Eu sei que isso é depois da Primavera dos Povos. Então eu sei tudo que aconteceu em 1848 vai se refletir nessa data da questão. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas para mim isso é muito útil, porque se você sabe uma data, você consegue se localizar a partir dessa data, entendeu? Então a questão vai te dar outra data, mas você consegue se localizar. Outra data muito importante, Revolução Francesa, 1789. Essa é uma data muito importante, porque as consequências da Revolução Francesa a gente pode ver até hoje. Então é muito importante você decorar algumas datas. Faz um caderninho de datas, coloca 20 datas de História Geral, História do Brasil, e você vai conseguir se localizar muito melhor nas questões do vestibular, certo? A terceira dica, ela é bem parecida com essa, é decorar alguns acontecimentos por século. Eu faço muito isso ainda no meu curso de História. Vamos supor, você pensa assim, ó, uma palavra, por exemplo, século XV. O que você pensa? Eu penso, invenção da imprensa. Isso me ajuda muito. Por quê? Porque a invenção da imprensa é um acontecimento importantíssimo para qualquer fato histórico que você for estudar. Então, quando você estiver numa questão de vestibular, você vai lembrar, século XV, invenção da imprensa. Decora um fato, um acontecimento muito importante por século, entendeu? Ou mais de um, se mais de um é melhor ainda, mas é importante que você saiba. Por exemplo, eu decoro século XVI, guerras religiosas. Isso é muito importante, porque se eu não sei, eu não tenho a menor ideia em que século foram as guerras religiosas, provavelmente eu não vou conseguir resolver a questão, porque saber as datas é importante para você se localizar. Eu preciso saber o ano exato que começaram as guerras religiosas? Não, mas o século é bom saber, porque aí você se localiza nas questões de uma forma melhor. Bom, a quarta dica é resolver exercícios do vestibular que você quer prestar e, além disso, resolver esses exercícios achando, se ele for de alternativa, achando o que tem de errado em cada alternativa. Eu fazia isso no meu ensino médio e principalmente no terceiro colegial. Eu queria resolver 50 exercícios em 10 minutos. Então eu fazia o exercício correndo, se eu errasse eu não tava nem aí, e eu não corrigia a alternativa, eu não via o que estava errado em cada alternativa,
consequência, eu errei muitos no vestibular. Isso não é bom, não recomendo, você tem que fazer. É melhor fazer 10 questões bem feitas do que 50 mal feitas. Confia no que eu tô falando, certo? É melhor você fazer 10, corrigindo alternativa por alternativa. Os gatos resolveram participar da aula. Corrigindo tudo certinho. Que nem eu fiz na videoaula. Se você não viu essa videoaula, eu vou deixar o link aqui embaixo, você assiste. É assim que você resolve exercício de história. Não é só assinalando a alternativa, isso você faz em matemática. É aluna de novo. Isso você faz em matemática, você não faz em história. Em história você corrige, você analisa e você comenta as questões. Tanto na dissertativa, quanto nas que forem de assinalar. Bom, a minha última dica e quinta dica é fazer um resumo. Mas não é um resumo copiando as definições, é um resumo com as suas palavras descrevendo um processo histórico. O que é descrever um processo histórico? Você vai comentar sobre os agentes do processo histórico, o que foi esse processo histórico, quais as suas consequências, quais as raízes que levaram a esse problema. Então você vai buscar problemas no passado para fazer essa ligação que eu falei na primeira dica, ver a história como um processo. E aí você vai conseguir entender muito melhor, guardar muito melhor. Por quê? Porque se você fizer um resumo copiando a definição do Google, então vamos supor, vou fazer um resumo de cruzadas. Aí eu escrevo cruzadas. Aí eu escrevo uma definição de 20 linhas. Eu nunca vou guardar aquela definição de 20 linhas, nunca. Você não vai guardar, você vai guardar por um dia e depois você vai esquecer a definição. Então você vai fazer o resumo de cruzadas, você vai fazer, bom, eu vou pensar aqui então, as cruzadas, da onde elas saíram, para onde elas foram, em que século elas aconteceram, o que levou às cruzadas. Eu não vou decorar uma definição, porque a definição todo mundo sabe. Você vai se destacar fazendo um resumo do processo histórico, certo? Não é cruzadas em uma folha e na outra folha você faz uma coisa que você acha que não tem a ver com as cruzadas, porque tem a ver. A história é um processo histórico, as coisas têm ligação entre si. Então você vai fazer isso, você não vai fazer um resumo banal com 20 linhas, mas que você não entendeu nada. É melhor você fazer um resumo de 5 linhas, colocando os agentes, as raízes, os problemas, as consequências, o recorte geográfico, o recorte cronológico, do que fazer um resumo que não vai te servir para nada, certo? Bom, pessoal, essas foram as minhas 5 dicas de hoje para você estudar história pros vestibulares. A gente teve algumas interferências dos meus gatos no vídeo, mas é porque eu acabei de me mudar, tá cheio de caixa atrás de mim, como vocês podem perceber, a Luna tá aparecendo de novo. Então esse aqui é o meu escritório, vai ser o meu escritório quando eu puder montar certinho. Então desculpem o cenário, desculpem a luz, é porque eu acabei de me mudar, então ou eu gravo assim ou eu não gravo. Mas nas próximas semanas os vídeos vão sair um pouco melhores. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido proveitosas para vocês. Eu deixo as minhas redes sociais sempre aqui na descrição, mas meu Facebook é Giovana Mauro, meu Instagram é giovanamauro.c. Podem me mandar sugestões, críticas, elogios, pode mandar qualquer coisa. Essa aqui é minha gata, a Luna, que participou do vídeo. Então, se vocês quiserem deixar sugestões dos próximos vídeos, podem deixar também. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, confiem em mim, porque elas funcionam. Eu tô dentro da faculdade, eu sei, eu posso dizer, elas funcionam mesmo. E foi isso, pessoal. Bons estudos, boa sorte e até o próximo vídeo.